Fala, meus amados. Neste vídeo eu queria falar um pouquinho com vocês dessa dinastia que teve entre Roboão e Jeroboão, nesse reino dividido de 945 a 944 a.C., onde Roboão ele perde, os 10 reinos para Jeroboão. Já um plano de Deus, que Deus foi já falado com o pai de Roboão, que é o nosso rei, que foi o rei Salomão. Quer dizer, então já estava pronto para aquilo acontecer. Mas eu queria falar um pouco como é fácil enganar um povo que anda distraído, como é fácil enganar um povo que anda atrás de festas, que é nossos dias hoje. Tudo para este povo, tudo para nós é festa, tudo para nós é distração. Então, olha como é fácil conseguir enganar um povo. Então, vamos ler aqui o que está escrito em 1 Reis 12, no versículo 25 até o versículo... Aí, como eu estou lendo a Bíblia em ordem cronológica, às vezes o versículo muda ali no meio, porque tira coisas que não eram daquela época, Então, ele vem no versículo 25 aqui até o versículo 33. Mas vamos ler para entendermos melhores o que eu quero falar com isso sobre a nossa distração. Então, 1 Reis, capítulo 12, versículo 25. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, novamente dedicarão suas lealdade ao Senhor deles. Roboão, rei de Judá, eles vão me matar e vão voltar para Roboão. Então, Jeroboão, ele quando levou as 12 tribos, o povo começou a adorar, voltar lá em Jerusalém, porque lá estava o templo, lá estava a arca, para adorar o Senhor. Então, ele com medo de perder as 10 tribos, ele falou: vou planejar alguma coisa aqui, para que o povo não vá para adorar o Senhor lá, porque pode ser que o pessoal se dedique de novo ao Senhor e me matarão. Então, olha só a continuação da história. Então, para não morrer com medo do povo, então ele fez isso. Então, depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Então, vocês entenderam, o povo estava indo para Jerusalém para adorar ao Senhor, Eles estavam indo para um verdadeiro local de adoração. Ele, com medo, ele fez 2 bezerros de ouro e disse: aqui estão os seus deuses, para o povo de Deus das 10 tribos. O que aconteceu? Lá quando Moisés subiu o monte, o que o povo fez quando saiu do Egito? Bezerro de ouro. O que Deus fez com muito
daquela gente que fez, Moisés falou, os que são do meu lado, né, que serviam a Deus, vem para cá, né? Depois falou para os levitas, matem aquele povo idólatra. Então morreu muita gente ali, mata seus irmãos idólatras, sua família, e o povo matou. Então olha o que bezerro de ouro fez lá no deserto. E hoje Jeroboão também está mandando o povo adorar este bezerro. Então vamos continuar. Olha só como, por causa de festas, de distração, nós, o povo de Deus, ainda estamos sendo enganados. Vamos abrir os olhos. Então no versículo 31 diz assim: Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdote dentre o povo, apesar de não serem levitas. Olha, ele fez os altares e constituiu sacerdotes que não eram levitas. Quem era que podia carregar a arca ou oferecer o sacrifício do povo? O levita. E como o povo estava aceitando aquilo? Porque vem festas, vai ter festas, tem carnaval, tem essas festas que o povo, vou lá no carnaval, vou lá evangelizar aquele povo que está pulando a Sapucaí ou em outro canto qualquer, né, que tem um carnaval, nada. Aí vão, levam batuque, levam um pagode gospel e naquilo eles fazem o carnaval dele. Deus não está ali. Muitos vão até aceitar pensando, será que essa igreja fala a nossa língua? Quando chega lá, volta a palavra de Deus, eles correm de novo, porque Deus não precisa desse tipo de estratégia para ganhar o povo. A estratégia que ele arrumou para os seus apóstolos, né, para aqueles escolhidos, dos 12, foi morrerem numa cruz de cabeça para baixo, morrerem com o pescoço degolado, morrerem numa arena com os leões comendo. Essa foi a estratégia de Deus, não um pulinho num sambinha de carnaval, né? Então vamos aqui no versículo, aí foi já em 15 de novembro de 944 a.C., que já entra este pedaço, eles já estavam nesta época. Então, no versículo 32 diz assim: instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifício no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. Então, o que ele ofereceu? Festas. Ele ofereceu festas. O que você e eu, o que nós gostamos? Festas. Então, estamos sendo enganados já há muitos anos. Esse engano já veio dos nossos bisavós, do nosso avós, dos nossos pais, estão em nós e vai continuar nos nossos filhos e netos se a gente não abrir os nossos olhos. Porque o povo fácil de enganar é esse povo que Deus colocou aqui na terra. Já fomos enganados lá no jardim do Éden por uma serpente e continuamos sem abrir os olhos para tudo isso. Então, vamos ver no versículo 33 desse mesmo 1 Reis, capítulo 12, lá em 944 a.C. Não estou falando hoje lá, hein? Então, vamos lá, versículo 33.
no 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, que foi o rei Jeroboão. Ofereceu sacrifício no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Então, vamos lá. Então, vocês estão vendo o que aconteceu com o nosso Natal. Por que nós estamos comemorando o Natal em dezembro? É a data. Você aceita o Natal como data? Não, eu não aceito data, mas eu comemoro porque todo mundo comemora. Mas para quem Jeroboão tá designando toda essa festa? Para demônios, bezerro de ouro. Deus é esse? Deus? Então nós estamos levando e oferecendo o nosso Natal para quem? Para Jesus? Para Deus? Será? E a data comemorativa do Deus Sol, aquele Deus que o povo pagão oferecia os sacrifícios dele, que o nosso Natal foi colocado neste dia para engambelar aquele povo que ainda queria, que ainda andava, queria seguir a Deus, mas queria uma festa e não sabiam fazer uma festa. Não foi isso? E quando você comemora o seu Natal, quando eu comemoro o meu Natal, ó povo rebelde, fomos para a Babilônia, passamos 70 anos lá e ainda não abrimos nossos olhos. Daqui a pouco vai vir outra Babilônia, vem a perseguição. Nós já estamos numa perseguição, mas vem a perseguição final. Será que nós vamos conseguir não negar ao nosso Jesus para continuar com Ele? Ou será que não vamos conseguir a aflição que vai vir sobre nós e vamos o negar e vamos preferir, entre aspas, esta festa do inferno e vamos seguir a Satanás e seus ídolos, ao diabo, seu ídolo, ao demônio e seus ídolos? Ele não é dono do inferno, porque eles sofrerão lá também, mas Deus é justo, é um justo juiz e Ele não vai nos perdoar por isso. Olha o povo que foi espiar a terra, 12 homens, não foi uma nação inteira, 12 homens. Na volta, eles com medo preferiram ficar ali onde estavam, porque lá tinha gigante, lá tinha povo forte, lá tinha cidade fortificada. O que Deus fez? Matou aquela geração toda ali, de 20 anos para cima. Só Josué e Caleb ficaram, ó geração incrédula. Então vamos tomar cuidado. Se os nossos pastores, nossas lideranças não querem abrir os olhos, vamos abrir os nossos olhos nossos. Dizem, né? Dizem, eu também não posso te dizer com certeza. Dizem que por causa de sacrifícios anuais, Deus usava vamos ver, janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, né? Abril, maio, junho, para essas datas de sacrifício, que a gente calcula que Jesus foi morto como um cordeiro. Então pode estar baseado nesta data. Por que a gente não faz o nosso Natal fora de época, nesta data? Reúne a nossa família,
cada um traz o seu banquete, né? Um traz um pouquinho de bacalhau, o outro traz um bolinho de bacalhau, a rabanada, porque se não tem pão de rabanada, faz com outro pão. Nós não precisamos do pão de rabanada, tudo isso é comércio. Eu estou falando por comer. Um bolo, tem passa, um bolo de passa. Então, por que não faz nessa data? Esquece essa festividade de igreja para o anticristo, que é um dia do Deus Sol. Então vamos oferecer os nossos corpos ao Deus verdadeiro e para de pensar em festas. Nós não estamos aqui para festa, nós estamos aqui para o ide de Cristo, ide fazer discípulos em nome de Jesus. É para isso. Tem pessoas sofrendo ainda na rua, tem pessoas, moradores de rua debaixo de tendas ou só debaixo de um telhadozinho, e a gente está aqui debaixo da nossa mansão, né? Para nós isso aqui é uma mansão à vista deles, e nós não estamos ligando. Tem homem de Deus ali, tem escolhido de Deus ali que ainda não entendeu ainda, está precisando de um pavio para que ele venha entender. Então nós precisamos dessas coisas, nós precisamos do ir e precisamos esquecer dessas festas. Então eu estava lendo em 1 Reis 12, né? Agora aqui em 2 Crônicas 11, versículo 15, só vou ler o 15 para a gente encerrar, tá? Nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em formas de bodes e bezerro. Esse é o teu Deus? Um bode? Esse é o teu Deus? Um bezerro? O teu Deus é tudo em todos. Teu Deus não tem forma. Teu Deus, você não consegue ver a forma do teu Deus. Como que você pode fazer um Deus em forma de alguma coisa se você não vê a forma? Se você tivesse que fazer um Deus em forma de alguma coisa, o único Deus que nós vimos em forma foi Jesus, mas mesmo assim ele não pediu nenhuma adoração em forma de homem. Ele ali se deu como servo, como nós devemos ser. Ele não pediu para a gente desenhar o Jesus e fazer um Deus em forma. Nosso Deus, ele não tem forma. Então vamos entender melhor. Eu não peço nem que você entre no canal, que você curta o canal, que você, só em você ver, ouvir, dar crédito ao que eu estou falando, para mim já é uma grande coisa. Se você, como eu, já pensar em fazer isso, para mim é uma grande coisa. As datas dele são datas. Agora vem o carnaval, né? Passa Natal, aí vem carnaval, depois vem Páscoa. É data feita por ele, entendeu? A Páscoa ainda entra um pouquinho mais nesta época do Natal, fora de época, que a gente deveria fazer. Um profeta morre no mesmo dia que nasceu, não era assim que as pessoas falavam muito? A Páscoa, mas aí, para mudar um pouquinho, para ter festa, inventaram um coelhinho, inventaram chocolates, inventaram isso. Então, olha como a gente gosta de festa. E será que a gente reunia a nossa família e fazer um Natal fora de época? Uma ceia, né? Porque seria uma ceia. Porque naquele dia que Jesus ali deu a ceia, né? Do vinho e do pão,
Ele tinha ceia, ele parou para fazer aquela ceia depois. Não, eles não sentaram ali naquela mesa grandona só para comer um pedaço de pão e beber um pouquinho de vinho. Não, eles estavam comendo. E ali, naquele mesmo momento, ele fez a ceia. Então a gente faz uma ceia que vai ser um banquete, vai estar tudo aqui em cima da mesa, a gente vai conversar com a família, vai se animar, vai orar, né? Vai ler um pedaço da Bíblia, né? Uma parte dela, onde a gente acha bom, para que venha convencer aos que aqui estão, né? Que é o bom da Bíblia é que ela convence, né? E depois ela converte. E depois de convertido, aquele não sai mais, não fica só convencido, não fica só naquela adoração. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, nesse vídeo gravado. Então, que Jesus nos abençoe, que o Espírito Santo que habita em nós esteja nos dando a direção certa de entender a Bíblia, de olhar para a Bíblia com melhores olhares. E o nosso Deus soberano, Criador do céu e da terra, que estava junto com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que eles estejam do céu inclinados olhando para nós, porque nós precisamos muito disso. Nós somos um povo rebelde e precisamos da mão de Deus sobre nós. Um abraço a todos, em nome de Jesus.